E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo no maior e mais devastador conflito de toda a história da humanidade. Vamos fazer uma análise completa da Segunda Guerra Mundial. Sabe, para entender a Segunda Guerra, a gente precisa partir dessa ideia aqui. O conflito não surgiu do nada, né? Ele foi, na verdade, a consequência de problemas antigos, de feridas que não fecharam direito. E para descobrir que feridas são essas, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, bora começar por aí, pelas feridas da Primeira Guerra. É ali que a gente vai entender como o jeito que aquele conflito terminou acabou criando o cenário perfeito porque estava por vir. Olha só o que aconteceu. Depois de perder a Primeira Guerra, a Alemanha foi obrigada a assinar o tal do Tratado de Versalhes. E os termos, nossa, foram devastadores. O país perdeu um monte de território, foi proibido de ter um exército grande e, o pior de tudo, foi forçado a pagar indenizações que eram praticamente impossíveis de quitar. Foi um golpe duríssimo, tanto no orgulho quanto na economia alemã. E aqui que a coisa começa a ficar bem perigosa. Pensa nessa sequência de eventos. Primeiro vem essa humilhação toda do tratado. Depois, como se não bastasse, a crise de 1929 explode e quebra a economia do mundo inteiro, afundando a Alemanha num caos ainda maior. Bom, foi nesse cenário de pobreza, raiva e ressentimento que as ideias radicais encontraram um terreno fértil para crescer. E foi nesse caos todo que, em 1933, Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder. A promessa deles era clara: reerguer a nação, devolver a grandeza para a Alemanha. E eles começaram a agir. A Alemanha voltou a se armar, ignorando completamente as proibições, e partiu para a expansão, anexando a Áustria e um pedaço da Tchecoslováquia. Naquele momento, os outros países como a França e a Inglaterra ficaram com medo de uma nova guerra e acabaram hesitando em tomar uma atitude mais firme. E qual era a justificativa para essa agressão toda? Era a ideologia do chamado espaço vital. Para os nazistas, a Alemanha precisava conquistar mais e mais territórios para poder garantir a prosperidade e o poder do povo alemão. Era essa a ideia que eles usavam para justificar a expansão. Ok, agora a gente vai para o momento em que toda essa teoria virou prática e literalmente colocou o mundo em chamas. Vamos falar da invasão que deu o pontapé inicial no conflito global. A gota d'água veio no dia 1º de setembro de 1939. Hitler ordenou a invasão da Polônia. E dessa vez não teve mais conversa, não teve mais hesitação. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Pronto, o mundo estava oficialmente em guerra de novo. E o conflito, claro, dividiu o planeta em 2 grandes blocos. De um lado, tínhamos o eixo, formado principalmente por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, liderados pelo Reino Unido e pela França, e que depois ganharam o reforço de peso da União Soviética e dos Estados Unidos. E vale muito lembrar que o Brasil também entrou na guerra, do lado dos aliados, e enviou soldados para lutar na Itália. No começo da guerra, a Alemanha parecia uma força da natureza, sabe? Imparável. E grande parte do sucesso deles vinha desse conceito aqui, a Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. A tática era brutal, usar uma força absurda com uma velocidade impressionante para causar pânico e desorganizar totalmente as defesas inimigas, e com essa tática, a Alemanha conquistou boa parte da Europa num piscar de olhos. Mas como a gente sabe, nenhuma força é invencível para sempre. Agora a gente chega no ponto de virada da guerra. Vamos ver os erros de estratégia e as batalhas decisivas que mudaram completamente o rumo das coisas. Pensa só, em 1941, a máquina de guerra nazista estava no auge. Parecia que nada no mundo podia parar aquele avanço. Até que Hitler tomou a decisão que, no fim, selou o próprio destino. E esse grande erro foi a Operação Barbarossa, a tentativa de invadir a União Soviética. A guerra no leste europeu foi de uma brutalidade sem tamanho e levou à Batalha de Stalingrado, que foi o começo do fim para o regime nazista. Foi uma derrota catastrófica. E para piorar a situação da Alemanha, em 1944 os aliados abriram uma segunda frente de batalha com o famoso Dia D, na Normandia. Aí já era. Cercada por 2 lados, a Alemanha não aguentou. Hitler se suicidou e em maio de 1945 os nazistas se renderam. Mas olha que loucura! A guerra tinha acabado na Europa, mas do outro lado do mundo, no Pacífico, o conflito continuava com tudo. O Japão, que tinha atacado a base de Pearl Harbor em 1941, resistia de uma forma feroz. A cultura militar japonesa via a rendição como uma desonra, o que levou a batalhas terríveis e sangrentas. O final dessa história é trágico e muito controverso até hoje. Em agosto de 1945, os Estados Unidos usaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, forçando o Japão a se render incondicionalmente. E depois de tanta destruição, que mundo sobrou? É isso que a gente vai analisar agora.
O legado das cinzas, um mundo completamente diferente que nasceu dos escombros da guerra. O custo em vidas humanas é uma coisa que a gente mal consegue compreender. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram. 60 milhões de vidas. É um número absurdo. E o mundo que surgiu depois da guerra era outro, completamente diferente. Europa perdeu o posto de centro do poder mundial. No lugar, surgiu um mundo bipolar, dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética, dando início à Guerra Fria. Para tentar evitar que uma tragédia dessas acontecesse de novo, foi criada a ONU. E, claro, foi só então que os horrores do Holocausto foram revelados ao mundo em toda a sua dimensão. Essa frase aqui resume muito bem o porquê da gente olhar para essa história. Estudar a Segunda Guerra é fundamental, não só para a gente entender o que aconteceu lá atrás, mas para a gente ficar de olho e vigiar o nosso presente. Então, essa nossa análise termina com uma pergunta que fica para todo mundo refletir. Como a gente pode garantir que a intolerância e o totalitarismo que causaram tanta destruição não encontrem espaço para crescer de novo no futuro?